A China começou a impor sanções à frota sombria russa usada pela Rússia para vender petróleo ilegalmente. Aconteceu que já hoje, em um dos principais portos da China, Qingdao, foi anunciado que não receberão mais a frota sombria russa para descarregar petróleo. Claro que a China não declara diretamente que isso são sanções, mas tenta disfarçar sua decisão em uma bela embalagem. A MOL não aceitará petroleiros antigos e aqueles que mudaram os dados de identificação da Organização Marítima Internacional ou que possuem certificados inválidos. Parece interessante, mas é basicamente isso. O porto de Qingdao foi sancionado pelos Estados Unidos da América em agosto por ter recebido um petroleiro que transportava petróleo iraniano e que já estava sob sanções dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, observa-se uma queda gradual na produção de petróleo russo. E na Organização dos Países Exportadores de Petróleo e outros diante do aumento da produção de petróleo, declararam que a Rússia não consegue cumprir nem mesmo as atuais obrigações de produção de petróleo perante o cartel. Por isso, alguns países afirmam: estamos prontos para substituir o petróleo russo pelo nosso no mercado. No geral, as coisas não vão muito bem para o setor petrolífero russo e eu proponho justamente discutir esse tema neste episódio. Meu nome é Alexei Petchy. Antes de começarmos, quero lembrar que neste canal do YouTube saem todos os dias várias matérias de notícias e análises, para você acompanhar todas as notícias. Por isso, recomendo que você se inscreva neste canal do YouTube, ative o sininho para receber notificações sobre novos vídeos e peço que deixe um like e escreva um comentário detalhado neste vídeo. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube. Então, hoje, dia 29 de setembro, chegou uma notícia inesperada da China. Os principais operadores de terminais no porto chinês de Qingdao, que processa cerca de 1/6 do petróleo bruto consumido pelo país, vão impor novas restrições para construções. A medida é amplamente vista como direcionada contra navios que transportam petróleo sancionado do Irã, da Rússia e de outros fornecedores sensíveis. Especialistas já chamaram isso de uma sincronização com as sanções ocidentais contra a frota sombria da Rússia e do Irã. Mas a China não declara isso abertamente e finge que o motivo da proibição de atender petroleiros que transportam petróleo iraniano e russo é outro. Bem, como já foi dito, as medidas oficiais proíbem a atracação de petroleiros com mais de 31 anos navios com dados de identificação alterados pela Organização Marítima Internacional ou certificados inválidos. Na prática, essa é uma lista completa de critérios que se aplicam totalmente a toda a frota clandestina russa. Essas medidas valem a partir de 1º de novembro? Bem, e tem mais um detalhe importante que indica que a China, mesmo não querendo, acabou apoiando as sanções do Ocidente. A questão é que as restrições no porto de Qingdao foram implementadas logo após os Estados Unidos imporem sanções, em agosto, contra uma operadora de petróleo localizada na área portuária de Dongjiakou, em Qingdao, alegando que ela recebeu petróleo iraniano transportado por um navio que já está sob sanções de Washington. Isso aumentou as preocupações de que o endurecimento das sanções possa prejudicar ainda mais a importação de petróleo bruto pela China. Assim, diplomatas de Pequim se posicionaram publicamente contra essas medidas. No fim, aceitam as regras em silêncio, pois preferem manter a importação de petróleo. Bem, segundo a Bloomberg, o novo aviso sobre a proibição de atendimento à frota fantasma foi assinado por 4 operadores do porto de Huangdao, que faz parte do maior porto de Qingdao, incluindo a empresa Qingdao Xihua Crude Oil Terminal, que é de propriedade conjunta da administração do porto de Qingdao e de uma unidade do grupo Sinopec. Ou seja, por que eu citei esses nomes? Porque no final das contas tudo acaba levando a Sinopec. É realmente uma empresa enorme que você provavelmente já ouviu falar. E então, após a recusa dos operadores portuários, o navio fica proibido de atracar nessa área por 1 ano. Depois a decisão é revisada. Outros navios que entrarem no porto da província de Shandong também serão avaliados por um sistema que classifica os navios de acordo com seu perfil de risco, baseado em fatores como idade e cobertura de seguro de responsabilidade por poluição ambiental. Petroleiros com baixa classificação também podem ter o atracamento negado. E o lance é que, novamente, na frota sombria da Rússia e do Irã estão justamente aqueles navios velhos que agora estão proibidos de entrar nos portos chineses. No fim das contas, tudo é embrulhado como uma questão ecológica. São navios antigos, riscos de seguro, meio ambiente e assim por diante. Na verdade, tudo isso está ligado às sanções. O que ninguém vai admitir
O porto mais amplo de Qingdao é considerado um grande ponto de transbordo para o fornecimento de petróleo iraniano à China. E de acordo com a empresa de análise KPLER, desde o início deste ano, o porto recebeu cerca de 300 mil barris de petróleo bruto do Irã por dia. Mesmo assim, os dados oficiais não mostram importação de petróleo do Irã desde meados de 2022, mas aqui é importante fazer uma ressalva muito significativa para que não surjam, ilusões desnecessárias. Espera-se que as novas medidas tenham, ainda assim, um impacto limitado sobre a importação total desse petróleo bruto, tão sensível para a China. Por que isso? O porto de Qingdao já está perdendo participação no mercado de importação de petróleo bruto em Shandong, caindo de mais de 40% do volume total de importação em 2020 para cerca de 20% a partir de 2024, já que, nos últimos anos, portos vizinhos expandiram seus cais para navios petroleiros de grande porte. Ou seja, os petroleiros podem ir para outros portos. Por isso, o Ocidente deve monitorar atentamente o movimento dos petroleiros para outros portos da China, não apenas para Qingdao. Mas o próprio fato das restrições já diz muita coisa. Também é importante considerar outro detalhe. O petróleo carregado nos portos iranianos geralmente é transportado do Golfo Pérsico para as águas da Malásia. Ou há outro ponto de transbordo onde ela é transferida de um petroleiro para outro diretamente no mar. Navios já sancionados pelos Estados Unidos da América costumam ser usados nesse trecho. Assim, o petróleo é transferido para outros navios-tanque de transbordo e a Rússia faz o mesmo esquema. Por isso, é fundamental monitorar onde e por quem o petróleo russo e iraniano é transferido para outros navios. E como o fabricante troca o rótulo nos barris de petróleo, barris no sentido figurado. Mas para a Rússia, os problemas não acabam aí. Recentemente foi registrado um declínio gradual na produção de petróleo na Rússia e hoje surgiu mais uma notícia importante. A Rússia, junto com a Argélia, o Cazaquistão e Omã, enfrentou a impossibilidade de aumentar significativamente a produção de petróleo. Quando a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e outros decidiu aumentar o fornecimento ao mercado mundial, segundo dados da KPLER, esses países já produziam quase no limite de suas capacidades. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e outros planejava aumentar a produção em 547 mil barris por dia em setembro e mais 137 mil barris. Os dados desses meses ainda não foram publicados, mas o aumento real da produção provavelmente será apenas metade das metas estabelecidas. Por isso, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e outros passou a discutir o que fazer com a Rússia, já que ela não cumpre suas obrigações de produção. Enquanto a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos são capazes de aumentar sua produção várias vezes, pois possuem capacidade de reserva. E parece que a Arábia Saudita está pronta para substituir a Rússia, assim discretamente, sem muito alarde. A produção de petróleo na Arábia Saudita em agosto foi 747 mil barris por dia, maior do que em março. Ela foi responsável por mais da metade do aumento da produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e outros entre abril e agosto. Isso de acordo com os dados da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O Iraque também amplia o fornecimento de petróleo ao mercado, o que pode prejudicar a Rússia. E sabe, se ainda viessem tarifas e sanções do Donald Trump, a economia da Federação Russa realmente sofreria. Bem, se não for um golpe mortal, com certeza seria um golpe quase fatal. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, como sempre, escreva nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso por hoje. Cuidem-se. Até mais.